Oi, tudo bem? Aqui é o Alexandre do canal Vamos por Partes. Eu comecei a faturar no YouTube sem aparecer, apenas estudando o curso desse cara. Se você também quer criar um canal do zero e começar a ganhar dinheiro na internet, sem sair de casa, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo. O Holocausto é uma coisa pavorosa. Cada vez que você lê, eu leio sempre literatura, inclusive dos sobreviventes, né? É uma coisa terrível, tal. Agora, lembrar que você teve processo de genocídio de outros também, né? Lembrar dos armênios, no caso da Turquia em 1915, né? Lembrar episódios da África Negra. Mas, claro, a nossa marca é a tragédia da Segunda Guerra Mundial, de tudo aquilo que fizeram, especialmente na Europa Central e Oriental, né? Que são coisas que a gente tem de lembrar todo santo dia, todo santo dia. A questão se cabe a definição nazi-fascismo. Eu sempre brinco que o Bolsonaro é nazi-fascista sem o saber, ainda bem, porque como ele é preguiçoso, é um mandrião, mandrião é uma forma educada de falar vagabundo, né? Mais bonito falar mandrião, tal, fica mais chique. Se você chama ele de mandrião, é capaz dele gostar. Sou mesmo. Sou mesmo. Então, o que acontece? Veja o seguinte, Rafa, ele nunca leu um livro inteiro, ele não, ainda bem, ele não leu os clássicos do nazismo nem do fascismo. Ele não consegue nem articular partidos. Os dois, nazismo e fascismo, tinham partidos. Organizações de massa também tinham, os dois. Ele também não conseguiu fazer. E construir um discurso cotidiano nazista ou fascista, já que eles são um pouco diferentes do nazismo e do fascismo. Também não conseguiu. Mas ele o em algumas práticas, sem o saber. E ainda bem, senão nós não estaríamos aqui, estaríamos em algum campo de concentração, tal, ou de trabalhos forçados. A coisa toda é que a fala dele contra as instituições, atacando a democracia, a busca da relação direta com a massa. Quando ele disse em Brasília e em São Paulo, no dia 7, agora, tão pouco tempo, 7 de setembro, essa relação direta que eu quero ter é vocês, eu vou seguir vocês. Você destrói todas as mediações existentes no Estado, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Legislativo e todas as mediações. É como se a relação se desse direta entre líder e massa. Isso claramente é uma relação nazifascista. Se você pegar o Mussolini, pegar o Hitler ou líderes que se assemelham a isso, o Franco na Espanha, Salazar em Portugal, entre outros, essa é a relação direta que eles estabelecem. Ele gostaria de partir para uma coisa mais dura, impor a ditadura efetivamente. Você crê que sim? Sim. Ele não vai terminar o mandato para o bem do povo brasileiro. Mas ele falava mesmo, na época de deputado, ele falava a ditadura matou pouco, o primeiro que devia morrer era Fernando Henrique Cardoso. Falou em fuzilar, falou em guerra civil, falou em defender o tortura. Esse foi um erro. O Estado de Direito Democrático devia ter resolvido essa questão lá atrás. Ele não poderia ter dito isso. Ele devia perder o mandato, ou de vereador 2 anos e 28 como deputado federal, e ter ido para cadeia, né? E não foi, né? Levou tudo, nós levamos, eu acho que vamos para o nosso, porque é todo mundo, na base da brincadeira, tudo que ele falava, como se fosse um falastrão, vamos. E esse falastrão foi indo, e em 2018, numa situação em que ele não construiu, é bom lembrar que o impeachment da Dilma Rousseff em 2015, 2016, ele nada fez. E lembrar que antes, na década anterior, o Carlos Bolsonaro, como vereador, fez parte da chapa da coligação do PT na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, ele nunca teve vinculação com o movimento democrático do impeachment, né? E isso que muitos não entendem. Até quando me perguntam, eu sempre tive me posicionando contra o PT, desde o primeiro dia de governo, lá em 2003, escrevi artigos, participei de debates, livros, etc. Fala assim, mas por que você é contra o Bolsonaro se você era contra o PT? Mas espera, vamos devagar com o andor. Primeiro, a sociedade não trabalha a ciência em termos binários, né? Se não é uma coisa, tem de ser outra. Segundo, o Bolsonaro não é uma contraposição ao PT. O que se criticava do PT, com toda razão, era o aparelhamento da estrutura de Estado. Era tentar ter a permanência ad eterno no poder. Temos de lembrar que, no final de 2008, houve uma tentativa no Congresso Nacional, chegou-se a apresentar até um projeto que permitiria uma nova recondução do Lula à presidência da República em 2010, que ele pudesse, a Constituição proíbe, mas eles queriam fazer uma PEC, chegaram a apresentar a PEC. No terceiro mandato, No terceiro mandato. Na Câmara dos Deputados ele ia ter o quórum constitucional. No Senado ele percebeu que não ia ter. Daí que ele não avançou, porque ele ganharia na Câmara, teria o quórum constitucional, mas não teria no Senado. Daí que ele jurou de morte, vamos chamar assim,
morte política, entenda-se. Alguns senadores, como na época o Tasso Gereissati, que não se reelegeu em 2010, Arthur Vigílio, aquele Agrippino, etc. Vários que eram opositores a ele naquele momento no Senado, e ele conseguiu derrotá-los na eleição de 2010. Então, e no que nós falávamos, era contra esse apresamento da estrutura de Estado. Os casos de corrupção, a gente não pode esquecer o Mensalão, e muito menos o Petrolão, né? E a aliança que o PT fez, o PT nunca foi um governo de esquerda, isso é uma ilusão, né? Foi um governo de centro-direita. Os bancos nunca ganharam tanto como no governo do PT. Quando você pega o balanço, aproximadamente, os bancos só em juros, né, durante o período do PT, receberam um valor 10 vezes superior ao Bolsa Família, né? E que o Bolsa Família que atendeu milhões e milhões de pobres e gente na extrema pobreza e tal. Os lucros que tiveram os bancos. A classe média, até um certo momento, era lulista. Lembra a Bolsa Miami? Quando tinha a Bolsa Miami, ninguém... Eu lembro que teve quando eu lancei o Década Perdida, 10 anos de PT no poder, no final de 2012, teve gente que achou que eu era doido. Falava, pô, cara, você tá doido, que década perdida? Eu falava, não, olha aqui, que nada, olha quanta coisa boa. Eu lembro que um deles falou assim, a gente, não sei quem, mas ele dizia, a gente precisa, não é fazer as coisas contra o PT, disse ele, é fazer mais e melhor, porque o PT fez, mas nós podemos fazer melhor. Eu falava, pô, mas então você parecia um doido quando você falava, olha, não pode, olha isso, olha a Dilma não consegue acertar 2 frases, como essa mulher pode ser, ela falsificou o currículo, dizendo que era doutora em economia, tudo mentira, ela tinha bacharelado. Ei, espera aí, não sai ainda. Eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a faturar no YouTube sem aparecer, apenas estudando o curso desse cara. Se você também quer criar um canal do zero e começar a ganhar dinheiro na internet, sem sair de casa, é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo.